Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia, né? Hoje é domingo, dia do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Antes, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, quero lhe agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui diante da tua palavra. Fale conosco através do teu Santo Espírito, nesta breve reflexão matinal, em nome de Jesus. Amados, antes que começamos aqui a ler, falar da palavra de Deus, quero aqui render condolências, nossos sentimentos, ao irmão da Taimara, esposa do meu amigo irmão Joninha Duarte. O nome dele é Thalisson Ramos. Faleceu nesta madrugada, chegou aqui ao nosso conhecimento e nós queremos tecer nossos sentimentos por toda a família enlutada. Taimara e Jonas são pessoas de nossa família espiritual que nós consideramos muito. Pedimos ao Espírito de Deus que os conforte, os console e também toda a família, em nome da minha família, em nome da igreja, do nosso ministério em Castelo, receba nossos sentimentos nesta manhã, em nome de Jesus. Amados, Deus colocou uma palavra aqui no meu coração para falar com os irmãos, para aquelas pessoas que forem alcançadas pela palavra de Deus, por este vídeo, nesta manhã. Quero falar sobre a interferência de Jesus para que as crianças cheguem a Ele. Família, né? A nossa escola bíblica dominical de hoje, daqui a pouco nós estaremos transmitindo através de um professor, de uma professora, né? O assunto sobre o tema a conduta do crente com relação à família. E um desses tópicos foi o que me motivou nessa palavra nesta manhã, da nossa revista, vai falar sobre esta conduta do crente com os filhos, a responsabilidade dos pais, a conduta requerida dos filhos, que os filhos obedeçam, é lá a recomendação desta lição, honre os seus pais, pois é um mandamento com promessa. Por este motivo, fomos aqui despertados nessa manhã a trazer um assunto bem familiar para que fique refletido, para que fique frisado no teu coração e você ouça, escute e pratique junto aos seus filhos, junto às suas famílias. Veja bem, temos acompanhado aí pelos meios de comunicação, bem recente, parar um pouco até de falar através do Ministério da Educação, foi um assunto muito debatido num tempo desse, alguns parlamentares, através do Ministério, querendo enfiar de goela abaixo das nossas famílias brasileiras, inventando leis, preste bem atenção, para incluírem nos sistemas de ensino de nossos educandários, né, orientações desde cedo a nossas crianças sobre ideologia de gêneros, trazendo uma permissividade diabólica a nossas crianças, aos nossos filhos desde cedo dentro da própria escola. Ainda bem que temos parlamentares, crentes de várias denominações, inclusive até desses católicos, não aceitaram, debateram, lutaram e lutam para que isso não aconteça. Não somos homofóbicos ou mesmo racistas com o assunto, mas ficamos com a palavra de Deus. Precisamos exercer, entenda isso, nossos direitos de cidadãos, para que através da Bíblia Sagrada possamos ensinar aos nossos filhos, às crianças, o caminho em que devem andar, para que quando crescer, chegarem à estatura de adolescente, jovem, adulto, não se desviar do caminho do Senhor. Olha só o que diz a palavra de Deus para nós. Marcos 10, 13 e 16.
e traziam-lhe meninos, crianças, para que lhes tocasse Jesus. Mas os discípulos os repreendiam para que não fossem tragos. Aqui Jesus interferiu e é sobre um pouco disso que queremos fazer menção nesta breve reflexão. Olha só o que diz mais o versículo. Jesus, porém, vendo que os discípulos estavam impedindo as crianças de vir a ele, indignou-se. Imagine Jesus indignado e disse: deixai vir a mim os pequeninos, os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, como uma criança, de maneira nenhuma poderá entrar nele, no reino de Deus. E, tomando-os aos seus braços, Jesus, as crianças, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Olha só o que diz mais a palavra de Deus. Depois disso, outra versão, algumas pessoas levaram suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreendiam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou aquelas crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre ela. Aqui resume-se uma explicação de Marcos 10, do versículo 13 até a 16. Escute, nesse mundo moderno, que nós estamos vivendo, transmitir aos filhos os valores familiares e religiosos tem se tornado um campo de batalha, um campo de peleja hoje. Neste texto que nós acabamos de ler, de Marcos 10, 13 a 16, podemos entender um pouco esta problemática para ficarmos alertas, entenda isso, prudentes e espertos. Deus te chama para esse compromisso e essa responsabilidade nessa manhã. A primeira alerta que eu quero deixar nessa manhã para a nossa meditação: é direito dos pais levar seus filhos a Jesus? Escute isso. A cada nova investida, a sociedade e os poderes públicos mais e mais vão invadindo o lar, ditando regras de como criar nossos filhos, dizendo-nos que podemos fazer ou deixar de fazer, se intrometendo onde não foram chamados nem solicitados, violando a nossa liberdade de crença e de profissão de fé. O povo de Deus é um povo pacífico, mas deve ficar alertas, atentos, com prudência para não perder o seu direito. Senão chegaremos a um ponto, olha bem, em que não poderemos pregar o evangelho de Jesus Cristo para os nossos próprios filhos, para nossas próprias crianças. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar para quando crescer. Cito de novo: não se desviar. Lembre-se, pais levam a Jesus os seus filhos desde sempre. Segundo alerta que eu quero deixar nessa manhã para a sua breve meditação: ninguém pode impedi-los de exercer esse direito, nem mesmo os discípulos. Viram lá no versículo 14, no versículo 13, que Jesus queria que as crianças fossem, os pais estavam levando as crianças a Jesus e os discípulos estavam repreendendo. Os próprios discípulos estavam impedindo. Ninguém pode impedir você de exercer o direito de levar os seus filhos a Cristo, nem mesmo os discípulos. Jesus ficou indignado, Jesus ficou irado com aquela posição, com aquele comportamento do seu discípulo. Olha bem, algumas pessoas estufam o peito e dizem: não vou levar meu filho a uma igreja ou religião. Quando crescer,
ele mesmo escolherá se quer seguir alguma coisa. Nada mais equivocado e hipócrita que esse pensamento, pois os filhos aprendem com o pai por meio dos seus exemplos. Qual é o exemplo que você tem dado para o seu filho dentro da tua casa? Você tem ensinado o seu filho como é o caminho que deve andar? Ou você tem discutido assuntos de permissividades, até sexuais? Você tem discutido com alguém e as suas crianças, ao invés de estar ouvindo coisas sadias, a palavra de Deus, estão ouvindo coisas, você falando mal do teu irmão, você falando de tudo ou menos pregando a palavra de Deus para ele, ele vai crescendo uma criança turbada, preocupada porque não recebeu de fato o ensino da palavra de Deus, o caminho que deve andar para que ele possa crescer com a mente sadia. O que você tem falado para os seus filhos acerca da palavra, acerca da sua igreja, acerca do seu pastor, acerca do seu próximo, acerca do teu irmão, que você tem comunhão com ele, o que você tem ensinado, o que ele tem ouvido. Ensina a criança o caminho da palavra em que ele deve seguir, para que quando crescer, não se desviar dele. As pessoas que falam isso, veja bem, as pessoas que dizem que a criança tem que seguir por sua própria vontade, por sua própria direção, uma que criança tem que ser governada pelo pai, tem que ser ensinada pelo pai e elas devem obedecer ao seu pai. Olha bem, filho que cresce obedecendo pai e mãe é bíblico, que honra pai e mãe, ele vive muito na terra. Mas olha bem, as pessoas que falam isso geralmente não cultivam a intimidade com Deus e seus filhos farão a mesma coisa quando crescerem. Em outras palavras, em outros miúdos, quando dizem que não vão escolher pelos filhos, já estão escolhendo, pois seus filhos serão como eles. O filho vê o pai, vê a mãe, vê a família como um espelho. E ele quer crescer naquele ambiente familiar sadio, onde há uma palavra, onde há a Bíblia, onde há o ensino da palavra de Deus. Com base neste equívoco, amigos e parentes de evangélicos costumam criticar os pais que levam seus filhos à igreja, mas isso é uma intromissão, uma violação. Não deixe outras pessoas, não deixe seus parentes lhe ensinar o que você deve ou não falar com seu filho com relação à vida espiritual, à conduta cristã familiar, à vida espiritual deles indo para a igreja. Tem gente que infelizmente se intromete, esta criança nasceu aqui como tal, nessa religião e tem que morrer assim. Você, quem manda na sua casa? É você ou seu parente? Você ou seu amigo? Quem que tem que corrigir os seus filhos? Não deixe ninguém se intrometer. Seja você um pai, seja você uma mãe que conduza, que ensina, que orienta seus filhos no caminho que devem andar. Olha bem, os pais têm o direito de levar os seus filhos aos pés de Jesus. Ele abriu esse leque para você. Ainda que alguém quisesse impedir, além da sociedade, que faria de tudo para nos impedir de evangelizar os nossos filhos, se pudesse, há ainda a atitude equivocada de muitas igrejas que põem em trave a presença das crianças em seus cultos. Não oferece um espaço adequado, uma pessoa preparada, uma história bíblica atraente, numa linguagem adequada para as crianças possam entender. Queridos, eu quero chamar a vossa atenção e chama a minha. Também, eu, quanto pastor, precisamos orar. Nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, onde não temos como ter acesso presenciais uns aos outros, para que o Senhor desperte em pessoas que queiram realmente ajudar as nossas crianças na igreja, ajudando também aos seus pais, para que essas crianças cresçam no conhecimento da palavra de Deus. A terceira alerta que eu quero deixar aqui nessa manhã: Jesus reafirma o direito dos pais. Jesus reafirma na palavra o direito dos pais. Ele repreendendo os seus discípulos.
mandando que deixasse as crianças se aproximar dele, usando as crianças como exemplo de uma atitude que agrada a Deus, abraçando e abençoando aquelas crianças. Jesus, o próprio Cristo, fez isso, amados e queridos irmãos. Pais, não se deixe intimidar por quem quer que seja, pois Jesus reafirma o seu direito, exerça ele, de levar os seus filhos até o próprio Jesus. Faça isso. Concluo aqui nesta manhã. Aleluia. Falo isso sentindo a presença de Deus. Falo isso preocupado com uma problemática mundial, brasileira, e por que não dizer em nossa cidade com relação às crianças? É muitas crianças perdidas, é muitas crianças jogadas nas drogas. Estou falando de criança, não é de adolescente, não. Criança de menos de 14 anos de idade jogada às traças porque não tem o ensinamento adequado dos pais, até mesmo da sociedade. Por que não dizer do poder público? Este mundo moderno quer distância de Deus. Concluo aqui e entenda isso. Se pudesse, a sociedade nos impediria de evangelizar os nossos próprios filhos. Mas não devemos nos intimidar. Não devemos deixar que o adversário, o diabo, venha parar, intimidar você de fazer isso com relação aos seus filhos. Pois é o próprio Deus que nos reafirma esse direito. Vamos vigiar, queridos. Vamos ficar espertos. Vamos ficar alerta e exercer o nosso direito. Que todo homem e mulher de Deus seja o primeiro e principal responsável por levar seus filhos aos pés da cruz. Olha bem, tem pessoas que querem colocar os seus filhos na mão do conselho tutelar. Tem pessoas que querem colocar os seus filhos na mão do governo, na mão do poder público, na mão da polícia, na mão de todo mundo. Mas a responsabilidade é sua, que trouxe essa criança ao mundo, que nasceu, que foi gerada num ambiente familiar. E ela só vai crescer se ela for ensinada como deve ser respeitada, como deve se dar o respeito, como crescer no caminho do Senhor, se você, pai, se você, mãe, assumir essa responsabilidade, que é sua e não do outro. Os outros ajudem, mas a responsabilidade é somente de você, pai, de você, mãe. A Deus, nesta manhã, toda a honra. A Deus, nesta manhã, toda a glória. A interferência de Jesus para que as crianças cheguem a Ele. Isso é família. Que Deus te abençoe nesta manhã. Daqui a pouco, às 8 horas, estaremos aqui de volta para a transmissão da nossa linda, da nossa muito digna Escola Bíblica Dominical, que vai falar sobre a conduta do crente, a conduta do irmão, a conduta da irmã com relação à família. Família é um tesouro que Deus colocou em nossas vidas. Senhor, meu Deus, te agradeço por esta palavra, te agradeço por esta oportunidade e peço ao Senhor que visita os corações lá, Senhor, da família da irmã Taimara, família do irmão Joninhas, aonde, Senhor, faleceu o Thalisson Ramos, que o Senhor possa confortar o coração daquela família, dos pais, das famílias do modo em geral e dos amigos. Senhor, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Dá um dia de paz, um domingo chamado Dia do Senhor. Senhor, a minha irmã Regina está internada numa observação, Senhor, num pronto-socorro. Visita aquela instituição hospitalar e traga, Senhor, a minha irmã curada, a irmã América, Senhor, mãe da minha nora, a nossa irmã Lidiane, que o Senhor também possa visitá-la, Senhor, naquele quarto de hospital. Deus, o meu amigo vereador Sandro pediu oração pelo seu papai, que também está internado no hospital, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa fazer a tua vontade. Quantas pessoas desenganadas, quantas pessoas estão enfermas, esposo de crente da nossa igreja, esposas de crente, que o Senhor possa visitar e fazer a tua vontade, curando essas pessoas em nome de Jesus. Todo mal,
toda a depressão, toda a arte diabólica do adversário, que o Senhor possa externar, tirar, e nós rejeitamos todo o poder da doença, todo o poder do mal, e que as nossas crianças possam ser ensinadas no caminho em que devem andar, para que, quando crescer, permanecer nele. Que Deus vos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.